Eu convidei dois homens para fazerem um testemunho a respeito daquilo que Deus fez na sua vida por intermédio desse plano redentor de Cristo. O que Cristo, ao estar cumprindo a obra necessária aí na cruz, ele produziu na vida desses queridos. E eu queria que vocês estivessem atentos, porque eles vão compartilhar o seu testemunho de o que Cristo fez com a sua obra redentora na sua vida pessoal. Eu queria chamar primeiramente aqui o Mário, um irmão muito amado, que juntamente comigo lidera o grupo dos homens do café da manhã. E eu convidei para dar esse testemunho de 5 a 7 minutos, vai fazer parte dessa nossa mensagem dessa noite. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, eu louvo a Deus, agradeço pela oportunidade, pelo privilégio de dar o meu testemunho. E eu gostaria de dar o testemunho da minha conversão, porque a partir daí que realmente começou a minha trajetória, a minha caminhada de vida, juntamente com a minha família, né, passando a viver debaixo da autoridade de Deus, do Senhor Jesus. E tem um ditado que a gente usa, muito comum, que se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, não é mesmo? E o meu caso foi pela dor. E a minha conversão se passou realmente diante de um problema de ordem familiar, pessoal, que eu estava vivendo. Isso foi em 1995, eu casei em 90, estava 5 anos casado, tinha uma filha de 1 ano de idade, Camila, tinha nascido em 94, e estava passando por uma crise familiar muito forte, que hoje eu vejo realmente que era um ataque muito grande do inimigo. E todos vocês sabem que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, né? E por isso que nós precisamos de Jesus, né? Porque Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. E a minha esposa também com uma depressão muito forte, que a gente já tinha procurado muitas soluções, muitas tentativas e nada resolvia. Para vocês terem uma ideia, que eu procurei até curandeiro para tentar resolver isso aí. Mas cada vez que a gente tentava alguma coisa que não dizia respeito a Deus, parece que a coisa ficava pior ainda, né? Ficava pior e a situação se agravava, e com isso se agravava também o relacionamento. Até que um dia eu abri a lista telefônica e comecei a procurar por igrejas. Na época não tinha o Google ainda, né? Se fosse hoje, teria o Google. Comecei a procurar por igreja e comecei a ligar para ver se de repente alguma igreja pudesse me ajudar. Liguei para uma, liguei para duas, conversei com algumas pessoas. E acho que lá pela terceira igreja que eu liguei, por coincidência, quem atendeu foi o pastor. E eu até achei interessante, que já me sempre atende uma secretária, um recepcionista, mas por coincidência, naquele dia quem atendeu foi o pastor Paulo Solonca. E o pastor conversou comigo, e eu falei que precisava de ajuda, expliquei mais ou menos a minha situação, e ele falou assim: olha, nós temos como te ajudar, né? Vamos te ajudar sim, vamos ajudar a sua família. E nós marcamos uma reunião, né? Eu viria aqui na igreja para conversar com ele, trazer a minha esposa para conversar com ele. E então ficou marcado, só que dali em diante a coisa começou a se agravar. Problemas, relacionamento, as crises se agravaram, a ponto de praticamente meu casamento estar realmente destruído, estava acabado, né? E eu digo para vocês que por muitas vezes realmente eu pensei em abandonar tudo, né? Mas assim, eu vejo que Jesus na sua misericórdia não permitiu. E estava se aproximando o dia da reunião, só que a coisa estava se agravando demais, a ponto de um dia assim eu não aguentava mais, realmente a situação estava muito crítica, né? E eu resolvi ligar para a igreja para ver se o pastor podia antecipar essa reunião. E liguei para a igreja, só que eu não consegui falar com ele, eu não estava. E conversei com a pessoa que estava na igreja e falei: olha, eu preciso muito falar com o pastor Paulo, porque eu estou passando por esse problema, assim, assim, assado. E a pessoa falou para mim, falou: olha, a gente não costuma dar o telefone dele, o celular dele, mas eu estou vendo a tua situação que você está expondo aí, então eu vou passar o telefone para você. E pode ficar tranquilo, nós estamos aqui numa reunião de oração e nós vamos orar por você e pela tua família. Nem sei quem foi que me atendeu naquele dia, mas eu louvo a Deus por essa vida. E a pessoa me ligou e me passou o telefone celular do pastor Paulo. Então eu liguei para ele, conversei com ele, consegui falar com ele, falei: pastor Mário, eu liguei para o senhor esses dias, tal, expliquei a situação. Falei: ó, eu preciso muito que o senhor venha na minha casa, porque realmente a situação está muito complicada. Ele falou assim: puxa vida, eu estou saindo agora para fazer uma visita com uma família, e
tá bem complicado, eu estou com horário e tal, e tá muito difícil. Eu falei, pô, será que o senhor não pode pelo menos dar uma passadinha aqui rápida? Ele falou, onde é que você mora? Eu falei assim, eu moro no Parque São Jorge. Ele falou assim, eu também moro no Parque São Jorge. Ele falou assim, que rua que você mora? Eu falei, eu moro na Rua Buriti. Ele falou assim, eu também moro na Rua Buriti. Eu falei assim, olha, só pode ser Deus no controle, né? Bom, então o pastor falou, né, então eu vou aí. E o pastor veio na minha casa, em 5 minutos ele estava de carro lá na minha casa, nos atendeu, conversou com a gente expôs o problema, né, tudo que estava acontecendo na nossa vida. Minha esposa estava com uma depressão muito forte, né, e eu vejo que realmente era uma opressão do inimigo realmente que estava realmente querendo destruir a minha família. E o pastor, depois de tudo, ele falou assim, olha, eu já atendi várias pessoas, várias famílias com problema igual de vocês. E só existe uma solução que eu vi que realmente, que as famílias, que realmente resolveu, solucionou o problema. Eu falei, qual que é? Eu falei, se você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ele perguntou, vocês querem aceitar Jesus como Senhor da sua vida? Eu falei, eu quero. Então nós nos colocamos de joelho, ele orou por nós. E eu digo, irmãos, que a partir dali realmente começou a transformação e a trajetória da nossa vida com Cristo. Né? E eu louvo a Deus por ter colocado o pastor Paulo naquele momento, assim como também ele colocou várias outras pessoas na nossa vida. Na verdade, meu testemunho não terminaria aqui, porque é muito longo, mas eu quero só encerrar, porque a partir dali realmente começou a transformação de vida, mas eu quero encerrar com um versículo que está escrito em João 16:33, e Jesus diz assim, ó, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus nunca prometeu que nós não vamos ter problema. E minha vida também não passou a ser uma mil maravilhas da noite para o dia. Certamente continuamos a ter muitas lutas, muitas dificuldades, mas com uma diferença: Jesus ao nosso lado, Jesus na nossa vida, na nossa família. Então, a partir do momento que nós cremos, eu acredito muito naquele versículo de Atos 16:33, que diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Amém? Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria deixar. Né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, assim como venceu e transformou a minha vida. Graças a Deus transformou a minha família, restaurou meu casamento, restaurou toda a minha família. E hoje eu louvo a Deus porque Ele tem feito por mim e por muitos irmãos aqui da igreja. Amém? Obrigado, Mário. Irmão precioso, a família preciosa que está aqui no nosso meio. Levanta a Irene também, Rafaela. Isso. Ivone, Irene, então eu li para a Irene e eu falei da Ivone, Rafaela. Ok. Coisa boa. Esse é o fruto do penoso trabalho do Senhor, muitas histórias. Nós podemos louvar o Senhor. Eu sei que o Senhor está olhando para cá, para esse lugar, e se alegrando, não com essa vida. Vocês vão ter a oportunidade de partilhar também, mas com muitas vidas aqui. E hoje nós vamos ter 2, mas vamos ter 3 testemunhos. Vem cá, Mateus, aqui à frente. Um jovem homem, recém-casado, agora é seu Mateus. Também tem uma história assim, onde Deus tem feito coisas preciosas na sua vida. E pode ver o fruto do seu trabalho e se alegrar. Boa noite, igreja. A paz seja com todos vocês. Bom, o tio Sérgio pediu para mim compartilhar o meu testemunho, né? E, na verdade, já fazem 10 anos que Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu era um adolescente que vivia segundo os padrões do mundo, enfim, perdido nos meus delitos e pecados. E foi que Deus começou a trabalhar na minha vida quando a gente veio para essa igreja. Comecei a frequentar aqui o grupo de adolescentes buscando a santidade. Se encontrava nas sextas-feiras. E foi num retiro desse grupo, em 2008, que alguns preletores estavam pregando, e naquela noite esse que vos fala, pastor Sérgio, né, que na época era tio Sérgio, ele estava pregando sobre Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, né, e aquela pregação marcou muito meu coração, assim. Eu tive convicção que eu era como aquele vale de ossos que estavam sem vida, que não podiam se mexer e não podiam tomar a vida por si só se não fosse pelo agir do Espírito Santo. E eu lembro que ao final da pregação eu só me atirei no chão e eu comecei a chorar e a clamar para que Deus pudesse avivar o meu coração. E eu creio que naquele retiro Deus teve misericórdia de mim, Ele começou a trabalhar na minha vida. E
me deu um novo coração, me deu o Espírito Santo habitando dentro de mim. E aquela convicção que eu tinha, que eu estava morto nos meus delitos e pecados, e como Paulo diz em Efésios também, que eu era escravo da minha carne, escravo de Satanás, escravo do mundo, e eu vi Deus me libertando de tudo isso, e agora eu estava vivendo para Deus, e novos sentimentos, uma nova vida literalmente, e eu estava cada vez mais me interessando por aquilo e querendo saber o que tinha acontecido na minha vida e no meu coração. E o tio pediu para mim compartilhar um texto, e eu entendi um pouco mais sobre a salvação que tinha ocorrido no meu coração. E eu comecei a meditar, e, na verdade, na hora que ele falou, eu já me lembrei de Romanos 3, os versos 24 e 25, que fala que, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, pela propiciação que há no seu sangue pela fé. E meditando sobre aquele texto e lendo, enfim, eu tive mais conhecimento sobre a obra que Deus tinha feito na minha vida. E eu vi que aquela justificação que Paulo fala no verso 24 é um termo que ele pegou do direito, né? Para quem estudou direito conhece esse texto, esse termo. E na verdade é um termo que fala, é o contrário de condenação, ou seja, eu estava condenado. E agora Deus me deu um veredito de que eu não era mais condenado, mas sim eu era justificado pela obra de Cristo Jesus. E ele usa outro termo também, que é redenção. E esse termo Paulo pegou emprestado do mercado de escravos, que na verdade aqueles que eram redimidos, eles eram comprados por um senhor de escravos, e ele não mais era considerado um escravo, ele era livre agora. Isso fala também sobre a obra que Deus fez na minha vida e na vida de vocês. E o último termo, né, o tio Sérgio estava comentando agora sobre a propiciação, os sacrifícios do Antigo Testamento. E esse texto ele fala que Deus propôs Cristo Jesus como propiciação, ou seja, o próprio Pai entregou o seu Filho em nosso lugar, ele fez o sacrifício do seu Filho em nosso lugar. E não como outras religiões que dizem que a ira de Deus tem que ser aplacada, mas o próprio Deus tomou a iniciativa em nos amar, em demonstrar o seu amor nas nossas vidas. E eu sou muito grato a Deus por isso, e desde então eu tenho me esforçado para viver para a glória dele, agora entendendo essa obra que Deus tem feito na minha vida, a glorificá-lo em tudo que eu fizer, enfim, agora como um marido, como um profissional, em tudo que eu estiver fazendo, viver para a glória dele. Amém? Obrigado. Agora, esse amado jovem é parte de duas famílias preciosas aqui da igreja, né? Os Gonçalves e os Barbeta. Obrigado, querido. O senhor tem motivo para se alegrar demais, né? Nós vemos experiências assim de conversão. Eu não vou contar a minha, que eu já contei, mas também o senhor alcança pequeninos. Com 8 anos de idade, eu entendi o chamado de Cristo. Isso é um milagre de Deus. É uma percepção que só Deus mesmo pode dar, e eu sei que também essa história de algum de vocês aqui. Isso é graça preciosa, né? E nós nos alegramos, e sei que o Senhor está se alegrando nessa noite, porque enquanto eles falam, vocês vão recordando aquilo que ele fez nas suas vidas também. Gerson, eu tinha encorajado o Gerson a vir aqui, ia falar, peguei de supetão. Agora, ele disse, não, encara o desafio. Vem cá, Gerson. Fala pra gente do fruto do penoso trabalho do Senhor a teu respeito. Amém. E o que ele alcançou com a sua boa obra. Eu não sou tão bom de falar, eu gosto de estar sempre com violão, então, mas eu queria ler para vocês um texto, uma canção que eu fiz há um tempo atrás, que resume mais ou menos o meu testemunho. Na contramão da história, a 100 por hora, meu carro assim se vai. Inevitável colisão de frente com o caminhão que vem. A minha lucidez, onde ela andará? Será que ela não vem para me salvar? Meu intelecto superior não evitará o inexorável fim? Com a minha aura clara, eu não via nada. Ficava sem saber, as perguntas ecoando e sem resposta, num silêncio a me ensurdecer. Toda a sabedoria do homem, atava a letra. É loucura para Deus. Todo parâmetro humano será nada diante de Deus. Inútil será tentar o infinito com a razão explicar. Só pude crer e entender depois que alguém veio e me disse que era como o vento, que bate a pele, eu sinto, os meus olhos não veem.
Apenas as folhas e os galhos cantam seu lamento. Nem tudo que existe eu tenho que tocar, para então dizer que ele aqui está. Em meio às tempestades, grandes ondas de um louco mar atroz, quase me afogando em teorias, pude ouvir sua voz. Saí à tona para respirar, deixei a sua mão me pegar. Na contramão da história. É assim que eu estava. Eu nasci num lar cristão, assembleiano, 7 filhos, rígido, e por volta de 12, 13 anos eu aproveitei um momento de lapso, de divisão de igreja, onde a igreja se dividiu em Assembleia de Deus e Assembleia de Deus Independente. Meu pai ficou no lado, minha mãe ficou do outro. Eu estava numa fase de mudança de escola e comecei a me envolver aos poucos, comecei aos pouquinhos a deixar a igreja e me escondi atrás desse momento e aos pouquinhos fui largando. Eu sempre fui envolvido com música na igreja, tocava trompete na banda, sempre toquei violão, sempre envolvido com a música, mas aí tinha algumas coisas que eu comecei a me envolver na escola e comecei aos pouquinhos, mãe, deixa eu ir aqui, fui seguindo ali. E aos poucos a gente começou a formar uma banda na escola, por volta de 13, 14 anos. Eu já trabalhava nessa época, já tinha a minha independência financeira pequena, mas ganhava pouco, mas me virava. E aos pouquinhos comecei a me envolver cada vez mais. Daqui a pouco começou a se tornar de uma forma irreversível, aquele momento que eu estava vivendo. E aos pouquinhos fui largando de vez totalmente a igreja. Aí comecei a me envolver com drogas, orgias, bebedices, tudo aquilo que a Bíblia, tudo que me contrariava, mas que estava, sabe a escola bíblica? O que o pessoal está fazendo em mim agora, aquela semente que foi plantada ficava sempre no coração, mas estava secando. Eu comecei a me afastar de Deus e comecei a me envolver. Por volta de 15 anos de idade, eu saí de casa. Eu lembro até hoje o dia que eu saí de casa. Eu tinha virado à noite, nós tínhamos tocado numa sexta-feira. Cheguei, acho que mais 6 da manhã. Fiquei com vergonha de entrar em casa e dormi embaixo do carro. Era uma Fiat Panorama. Estava meio bêbado, meio dopado. Aí, daqui a pouco, o pai chegou, eu entrei em casa. E o pai falou, onde é que passou a noite, o que aconteceu e tal. E eu já não aguentava mais aquilo, me envolvi, totalmente estava dopado na hora. Me lembro até hoje que eu peguei a xícara de café quente, eu joguei no rosto do meu pai. Naquele momento eu senti que era um momento que eu deveria sair de casa. Eu saí de casa e me afastei e continuei me aprofundando cada vez mais nesse mundo tenebroso, né, como diz a palavra. E por volta de 19 anos de idade, eu me lembro que eu fui tocar numa boate chamada Signos, lá em Laguna. Já estava no 5º ano mais ou menos da banda, nós estávamos com música na rádio, tocando, gravando e tal. E uma frase que sempre o pastor Paulo usava é: Deus passou e ouviu a sua oração. Eu estava num momento de angústia, porque a droga vai usando, você vai usando, mas chega um momento que ela começa a te deprimir, né? Começa a se sentir. Eu usava droga às vezes, principalmente para tocar, para sentir uma alegria que eu não tinha. Então, para demonstrar uma alegria, a gente acaba usando droga, né? Me lembro que e aquele dia eu estava bastante deprimido, nós íamos tocar e abrir o show, era umas 11 da noite, por aí. E eu fui no banheiro, antes de tomar alguma coisa, e tomar alguns comprimidos, eu falei, Senhor, se Tu existe realmente, tem aquele Deus que a gente aprendeu lá na IBED, na escola bíblica, se Tu existe realmente, porque eu já não acreditava mais. Nesse momento eu me envolvi com o espiritismo, comecei a virar seguidor de Dalai Lamas. Sabe o Dalai Lama? Terceira Visão, quem leu esses livros aqui. Eu sonhei para o Nepal, as coisas doidas que Deus foi transformando, orgulhoso, não me dava mais. E se Tu existe realmente, então que a banda que estava indo para um lado, que vá para outro. E realmente Deus estava naquele banheiro. E eu vi essa oração, pegou essa oração. E ali começou a transformação, a banda começou a dar errado, nós batemos o carro, perdemos dinheiro, o empresário passou a mão no dinheiro, aos poucos começou a estar tudo errado. E eu comecei, opa, tem uma coisa, e Deus está fazendo uma coisa, então Ele existe mesmo, Ele ouviu essa oração. Isso foi em 1988, eu estava já junto com uma mulher, já morava, né, uma relação, e me lembro que a gente acabou aquele relacionamento que estava, e conheci a Núbia também não era da igreja, minha esposa atual, e me lembro que a minha mãe, a banda tinha acabado recentemente,
E a mãe me convidou para assistir uma cantata de Natal. Vai lá, faz tempo que não vê o pessoal. Tal. Aí fui assistir a cantata de Natal. E aí aquela mensagem tocou no meu coração. Não sei se tu mostrou aquele rebento hoje, não, a imagem, não? Não. De manhã ele mostrou aquele rebento. Mas tem lá. Tem. Sabe aquela sementinha que está lá naquele terreno seco? Jogou um pouquinho de água. E morreu. Apareceu. Mas aí eu assim, não posso, porque eu tenho que continuar, eu quero voltar para o estúdio, quero voltar a gravar, montar uma outra banda, não dá. E comecei a tentar sufocar isso. Aí a mãe chamou um negócio de Páscoa, se eu não me engano, aí a gente foi de novo, mais um pouquinho de água, para crescer mais um pouco. E aí, aos pouquinhos eu comecei a gostar comecei a levar a Núbia para a igreja. Até que um dia chegou, assim, eu vou ter que largar tudo que eu estou fazendo, vou ter que mudar completamente. Minha carreira, tudo que eu estava sonhando, pensando. E Deus começou a transformar realmente a minha vida. Aquela oração Ele captou. E ali teve um dia, me lembro, o pastor Bartolomeu estava pregando, fez um apelo. Nós fomos à frente. A Núbia não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo, mas ela foi comigo. E nós aceitamos a Cristo. Quer dizer, voltei principalmente para a casa do Pai. Voltei para os caminhos do Senhor. Eu estava a 100 por hora. Indo a 100. Muitos dos meus amigos dessa época que eu estava fora, hoje ou estão presos ou vieram a falecer por overdose e por outros caminhos. Mas assim, a transformação, Deus começou ali. Esse rebento apareceu de novo. A semente da palavra do Senhor voltou. Ele começou a transformação, começou a mudar toda a nossa vida, a minha vida, da Núbia. Estamos em transformação, sempre em obras, crescendo, mas Deus é maravilhoso. E aí eu sim comecei a olhar, vim para a igreja aqui, conheci o pastor Paulo, assim, ele me deu, a gente começou uma parceria de muita coisa junto, e a gente tem muito espaço para a gente fazer música para a glória de Deus. Amém? E foi isso que Deus tem usado, é isso que eu tenho colocado a minha vida à disposição. Deus tem transformado a minha vida e para benefício da nossa comunidade aqui. E a gente tem crescido dia após dia, cada dia de glória em glória, no caminho do Senhor. Mas Deus tem transformado, Deus tem mudado a minha vida. Eu louvo a Deus por isso. Amém. Obrigado, Gerson, pela palavra. É em testemunhos como esse que a gente vê ou percebe a abrangência do que Deus está dizendo, que a palavra de Deus está dizendo. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Os nossos pecados dão trabalho para os outros, que não é pouco, né? Vocês viram pelos testemunhos, mas para Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo, né? E quando Cristo cumpre o seu sacrifício na cruz e vê essas transformações, Ele só tem que se alegrar conosco. Obrigado, Gerson.